A decadência e o fim do Império Romano do Ocidente. Muitos acreditam que Roma Ocidental chegou ao fim por causa das invasões dos bárbaros, mas esquecem que estes mesmos bárbaros foram derrotados continuamente pelo Império Romano ao longo do tempo em que Roma ainda não tinha entrado em um processo irreversível de decadência. O que teria causado essa decadência? Por que os governantes não tomaram providências para revertê-la? Tinham consciência da crise? Vamos ver mais detalhes deste período. Da mesma maneira que a grandeza de Roma não surgiu em um dia, seu fim também foi fruto de um prolongado processo. Vamos ver as causas do fim de Roma Ocidental. Primeiro, as despesas militares. Para manter o seu vasto território, foi necessário manter um numeroso exército, o qual chegou a ter em torno de 600.000 soldados, os quais perceberam a sua importância e passaram a exigir cada vez mais benefícios, tais como mais hectares de terra, bonificação em ouro e aumento de pensão. Além disso, passaram a exigir cada vez mais bonificações para coibir as constantes revoltas do povo. 2. Subsídios para o povo. Ainda na fase final da República, foram criados programas de alimentação subsidiada, doação de terras, construção de moradias e compra de ferramentas para o povo, tudo financiado pelos impostos e pela pilhagem das nações recém-conquistadas. Estes programas ofereciam também alimentos a preços baixos, entretanto, não havia controle sobre quem teria direito a este benefício. Qualquer cidadão romano poderia entrar na fila para ter direito ao benefício nos postos de coleta de cereais. Até um rico cônsul, Lúcio Frugi, que era contra o programa, foi visto na fila. Por volta de 300 d.C., já na fase de decadência do Império, o cereal que antes era subsidiado passou a ser gratuito. Estima-se que 1/3 da população romana chegou a ser contemplada pelo privilégio. Com o passar do tempo, outros gêneros alimentícios foram sendo incorporados ao benefício, além do trigo, tais como o azeite de oliva, a carne de porco e o sal. Esta despesa cresceu até se tornar a segunda maior, logo após as despesas militares. O que havia começado como um programa assistencialista provisório tornou-se uma despesa permanente. 3. Impostos. Com o crescente aumento das despesas, era preciso aumentar a receita, mas o crescimento da economia romana sempre teve por base a conquista de terras, povos, riquezas e escravos. Quanto mais se expandia, mais gastava. Quando deixou de se expandir, suas despesas continuaram crescendo, mas não havia receita que cobrisse as despesas. Um dos recursos que os imperadores recorreram foi o aumento de impostos. Mas esta medida foi, com o passar do tempo e com o aumento da crise, se tornando cada vez mais pesada para o povo, o qual, além dos impostos, sofria com a inflação, o desabastecimento, a violência e a insegurança nas cidades. O aumento dos impostos, combinado com estes outros fatores, provocou a fuga, a migração, a saída do povo, o qual foi para o campo. 4. Desabastecimento. Foi causado pela combinação entre tabelamento de preços, desvalorização da moeda e inflação.
O aumento dos preços das mercadorias era causado pela desvalorização da moeda, mas naquela época não havia ainda a ideia da importância do livre mercado. Ou seja, era considerado injusto e imoral aumentar os preços dos alimentos. As autoridades municipais puniam os comerciantes que assim procedessem. Desta maneira, impedia-se o eficiente comércio atacadista. 5. Desvalorização da moeda. No mundo das ciências econômicas, desvalorizar a moeda significa inflação. O imperador Nero é considerado o primeiro a recorrer a esta desvalorização para conseguir manter seus enormes gastos. A desvalorização continuou com os demais imperadores, os quais não limitavam seus gastos. Pelo contrário, só aumentavam. Eles não tinham ideia da importância do controle de despesas. 6. A migração para o campo e a formação do feudalismo. A população das cidades romanas sofria com inflação, temor da violência das invasões, insegurança, impostos, desabastecimento e fome. Para superar essas dificuldades, a solução encontrada foi fugir das cidades e ir procurar abrigo nas vilas romanas, que nada mais eram que as fazendas dos grandes proprietários rurais. Ocorre desta maneira o processo de ruralização da sociedade. Em troca de abrigo e proteção, a população passou a trabalhar na agricultura e no artesanato, em um regime conhecido como colonato, a fase anterior ao regime de servidão feudal. Os proprietários rurais trocaram a agricultura em larga escala pela produção autossuficiente de seus colonos, os quais, mais adiante, passaram a ser servos dos feudos. Estas grandes propriedades rurais vão, ao longo do tempo, sendo transformadas em feudos, tornando-se autônomas à medida em que a violência e a insegurança geradas pelas invasões dos povos bárbaros vão aumentando. Chega ao fim dessa maneira o Império Romano, pela desagregação da sua sociedade, o descontrole dos gastos, a violência das invasões. Os soldados romanos abandonaram seus postos, pois não tinham mais salários. A população fugiu das cidades. E em 476 d.C., o Império Romano do Ocidente chega ao fim.